Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar sobre aggregates, tá? Como é que a gente faz para buscar as informações nas nossas bases de dados, tá? Um aggregate nada mais é do que um elemento visual que nos permite ir até a nossa base de dados e buscar as informações que nós precisamos, tá? O bacana é que esse elemento visual ele mostra as informações no formato Excel, né, com as linhas representando os nossos recordes, né, e as colunas representando os nossos atributos das nossas entidades, das nossas tabelas. Então é bem fácil da gente navegar pelo aggregate e é bem fácil também da gente customizá-lo. A gente consegue adicionar múltiplas origens das informações, múltiplas entidades, né, ou múltiplos sources, que nós chamamos. Nós podemos também adicionar múltiplos filtros para as informações. Podemos definir a ordem com que as informações são mostradas, né? E também a gente consegue, nessa interface do aggregate, até testar, dependendo das condições que nós colocamos nesses aggregates, podemos já testar mesmo no próprio aggregate para ver se nós estamos obtendo as informações que nós precisamos. Então, pessoal, um dos primeiros elementos que nós temos que configurar ao criar um aggregate é escolher a origem dos dados, ou seja, o source, né? Quais são aquelas entidades, aquelas tabelas da nossa base de dados onde nós vamos buscar as informações que nós precisamos. Nós podemos adicionar múltiplos sources, então um exemplo clássico é eu posso adicionar como origem do meu aggregate uma entidade de colaboradores, uma tabela de colaboradores e também uma entidade de despesas, se a gente quiser de alguma forma trabalhar com essas informações, tá? No nosso exemplo que nós temos trabalhado aqui no curso, a gente pode trazer informações de um source que são os vinhos e também trazer também as informações dos produtores dos vinhos, para a gente poder trabalhar com essas informações ali dentro do nosso aggregate, tá? Então, nós podemos ter múltiplos sources. Além disso, nós podemos ter múltiplos filtros, né? Então, a gente pode criar, através dos filtros, as condições para a pesquisa dessas informações. Então, vamos supor que a gente queira, o primeiro exemplo que eu dei sobre uma tabela de colaboradores e de despesas, ou melhor, de um aggregate de colaboradores e despesas, nós queremos listar só os colaboradores que estão num determinado departamento, ou só alguns colaboradores que estão num determinada região do mundo, num determinado país do mundo. Ou então eu quero listar só as despesas daqueles colaboradores que estão ativos. Então são alguns exemplos de alguns filtros que nós podemos fazer em cima daqueles sources, daquelas entidades que alimentam o nosso aggregate. Para fazer esses filtros, a gente pode, ter vários filtros, não precisa colocar todas as condições no filtro único, nós podemos ter vários filtros. E nós podemos utilizar operadores lógicos e também a gente pode utilizar algumas funções que são pré-definidas dentro da própria plataforma, né, que nos ajuda. Então, aqui no nosso slide nós temos um exemplo, né, a Current Date Time, por exemplo, é uma função no sistema que nos traz a hora corrente e a hora corrente, né. A gente pode utilizar, por exemplo, até um exemplo que eu vou fazer, né, posso fazer para vocês aqui na área de prática, é a gente utilizar, por exemplo, o Get User ID, onde a gente vai buscar, por exemplo, informações, quaisquer que sejam, só daquele usuário que está logado, né, no nosso ambiente, na nossa aplicação. E nós podemos também utilizar um if, né? Podemos utilizar o if e criar condições para que um critério ou uma condição seja aplicada ou não dentro da nossa pesquisa lá na base de dados, tá? Nós podemos definir através do sort a ordem que eu vou mostrar essas informações, seja ascendente ou descendente, e quando a gente define múltiplos sorts, a ordem que a gente coloca é relevante. Então, vamos supor que quando eu for mostrar uma informação de colaboradores, eu quero mostrar primeiro os colaboradores pela ordem do país que eles estão, e depois eu quero mostrar dentro de cada país, eu quero mostrar por ordem alfabética os colaboradores. Então, esse é um exemplo onde eu adicionaria primeiro um sort por país e depois um sort pelo nome do colaborador, tá? Por fim, a gente consegue, como eu comentei no início, nós conseguimos, dentro do próprio ambiente ali do aggregate, nós podemos já testar colocando alguns valores em algumas variáveis aqui temporárias que ele cria para a gente. A gente consegue testar colocando alguns valores nessas variáveis e ver se a query está funcionando, né? A pesquisa, a nossa base de dados está funcionando da maneira que a gente espera, tá bom?
Bom, tem algumas propriedades, né, quando a gente executa os aggregates. Uma delas é que eles nos devolvem os registros no formato de uma lista, tá? E a gente, para acessar essas informações, a gente basta ir na lista e clicar em cima dessa palavrinha aqui, dessa propriedade chamada current. Ali vai estar o retorno da nossa pesquisa, tá? E outro campo interessante também que a gente pode utilizar em algum momento é o count, né? É uma variável que é criada automaticamente e que recebe o número total de registros que foram encontrados atendendo os critérios desse aggregate que nós criamos, tá? Então, são duas informações bastante pertinentes para a gente, tá? Tanto saber que ele vai devolver normalmente uma lista, né, de informações para nós, e que nós temos uma variável chamada count aí, que a gente pode utilizar na nossa lógica aqui da nossa aplicação. Além disso, tem um campo uma propriedade bem interessante também aqui no nosso aggregate, que se chama Max Records, né? Que nada mais é do que, quando a gente faz uma pesquisa, qual é o número máximo de registros que vão ser retornados a partir dessa pesquisa, tá? Existe um padrão na plataforma e a gente facilmente pode editar essa propriedade e alterar esse padrão para o número que a gente quiser, né? Se o padrão lá está 10, a gente pode colocar 20, 30, 40, 50 mil e assim por diante. Não é incomum a gente ver no desenvolvimento, em vez de a gente já definir nessa propriedade aqui um valor inteiro, a gente, na verdade, colocar o nome de uma variável e na variável em si a gente colocar o valor de max record que nós queremos que os aggregates, esse aggregate e os demais aggregates tragam, tá? Então eu vou mostrar isso na plataforma, tem alguns exemplos ali que já foi feito de maneira automática dessa forma, tá? Bom, a gente pode, se quiser, tiver curiosidade, a gente pode acessar o código SQL que está sendo utilizado para fazer esse aggregate, tá? Inclusive, numa aula posterior, vou mostrar como acessar esse código e alterar diretamente o código SQL, mas, assim, para uso normal não há necessidade, propriamente visual do aggregate já nos ajuda bastante, tá? Bom, só para vocês, quem conhece um pouco mais de SQL, só para ter referência de como é identificado na plataforma e como seria numa linguagem SQL, né? Então, as entidades nada mais são do que os nossos sources, né? Os filtros são os filtros equivalentes no nosso aggregate, e por fim o order by, na verdade, seria o sorting, né? Então, existe uma correspondência muito clara entre o que é uma linguagem, né, uma query feita em cima da linguagem SQL e o que é feito em cima do aggregate, tá? Então, os nomes são bem parecidos e fica bem fácil da gente se guiar, tá? Bom, pessoal, vamos chavear aqui para o nosso Service Studio e a gente continua mostrando um pouco disso na prática, tá? Aqui a gente tem o Service Studio aberto. Eu vou navegar um pouco pelas tabelas para vocês recordarem aqui o que nós tínhamos definido nos nossos exemplos anteriores. E eu vou mostrar também as páginas que foram criadas de maneira automática, até aquelas páginas que foram criadas pela própria plataforma. Quando eu arrastei as entidades do banco ou as tabelas do banco, eu arrastei para a nossa área de trabalho aqui, para o nosso Canvas, e as páginas foram criadas de maneira automática, tá? Não só as páginas foram criadas de maneira automática, mas também já os aggregates dentro delas que buscam as informações na base de dados, tá? Só para lembrar, a gente havia criado uma tabela ou uma entidade wines, né? Criamos uma entidade estática chamada type, que contém os tipos de vinho tinto e vinho branco. E nós criamos também uma entidade para receber os produtores desses vinhos, tá? E lá na interface, para manipular essas informações que estão nessas entidades, de maneira automática nós criamos 4 páginas, né? Uma página chamada Wines, que nada mais é a lista dos nossos vinhos. Uma página de detalhamento, que é utilizada tanto para adicionar um vinho novo, quanto para editar um vinho já existente. E da mesma forma, para produtores, uma página chamada Producer, que lista os produtores que nós temos cadastrados.
e também uma página chamada Producer Detail, que nos dá a possibilidade de tanto editar um produtor de vinhos, né, como inserir na nossa base de dados um novo produtor de vinhos. Tá? Também foi criado, além das páginas, foram criados os aggregates. Então, se a gente navegar aqui à direita, aqui no nosso Service Studio, a gente vai ver que, além de ter criado a página, foram criadas algumas variáveis aqui, foram criadas algumas client actions do tipo screen, que estão rodando aqui nessa página, e também foi criado para trazer para a gente a lista de vinhos, foi criado um aggregate. Tá? Eu vou clicar aqui no aggregate, a gente pode ver aqui que ele tem um nome, né? Foi um nome automático que foi criado, nada impede que a gente altere esse nome para algum nome que faça mais sentido para a gente. E se lembra que eu comentei que existe uma propriedade aqui do nosso aggregate que nos retorna a quantidade de registros que nós vamos buscar da nossa tabela. Então, em vez de estar como um número inteiro aqui, que seria o padrão que nós vimos ali na apresentação, na verdade ele está aqui, em vez de estar um número inteiro, está uma variável chamada max records, e se nós clicarmos na variável max records, ela é do tipo inteiro, e tem um valor default aqui de 10. Está dando a mesma coisa que estava na apresentação, só que mostrada de uma forma diferente. Em vez de o número inteiro 10 estar lá, está apontando para uma variável, e essa variável sim tem um valor default de 10. Por que é bacana fazer isso? Imagina que nós temos vários aggregates aqui, e nós queremos mudar esse parâmetro para vários aggregates ao mesmo tempo. Então, se todos eles estiverem apontando para variável max record, basta eu vir aqui na variável max record e alterar, por exemplo, de 10 para 20, assim por diante, dependendo do número de registros que a gente quer trazer quando esse aggregate rodar e trazer as informações para a gente. Tá? Eu vou dar 2 cliques aqui para abrir o aggregate. Então, a primeira aba que nós temos aqui são as sources, né, a origem das informações. Aqui ele já está nos mostrando, foi criado para nós, para montar aquela lista visualmente. Ele está trazendo informações da Wines. Também a gente pode, para montar a nossa lista, nós podemos consultar informações dos producers aqui, do tipos de vinho e também dos usuários. Por que ele trouxe todas essas informações aqui, pessoal? Se nós voltarmos lá para a nossa entidade, chamada Wines, né, ela tem vários campos e ela tem referência a outras tabelas. Né? Então, se a gente for aqui na tabela Created By, ela é uma referência para a nossa tabela ou entidade User. Então, por isso que quando foi criado de maneira automática o Aggregate, foi adicionado uma origem aqui, User. O Producer está apontando para a nossa entidade Producer. E o nosso campo Type ID está apontando para a nossa entidade Type. Então, por isso que quando a própria plataforma criou esse aggregate para nós, como a ideia era mostrar informações dos vinhos, e já temos esses vários campos apontando para outras entidades lá nessa tabela de vinhos, ele trouxe não só um source de wines, mas trouxe os demais também. Tá? Quando a gente faz uma junção dessas tabelas, ou seja, qual é o campo que é utilizado para referência de uma tabela com a outra, né? Então, vamos pegar essa de wines aqui com os usuários, né? Então, ele trouxe isso de forma automática, mas dá para a gente ver aqui que o campo wines.createdby, que nós queremos lá, que está apontando para a tabela dos usuários, ele tem que ser igual ao ID da nossa tabela users, ou seja, o ID que tiver nesse campo createdby tem que ser igual ao ID dessa nossa tabela de usuários, né? E outra informação bacana, quando ele fez essa junção aqui desses sources, ele criou uma condição aqui, né? Então, eu quero trazer nesse join aqui já as informações cujos wines, né, os vinhos que pode ter ou não ter usuários lá. Eu quero trazer aqueles vinhos que pode ter ou não ter algum tipo cadastrado lá de vinho. Eu posso trazer os wines, nesse caso, os wines que podem ter ou não ter producers, né? Ou seja, aqueles que têm e não têm producers. E essa informação a gente pode alterar, a gente pode dizer que eu quero trazer somente aquelas informações que têm producers, ou somente aquelas informações, aqueles registros que têm algum tipo definido, e assim por diante. Mas por que quando foi criado esse aggregate de forma automática, por que a plataforma colocou essa opção com ou sem, né, ou tanto faz, em vez de usar uma opção, por exemplo, only with, né, que é exclusivamente com, né?
Isso veio desse setting aqui, pessoal, na nossa tabela. Aqui, voltando na tabela Wines, se nós clicarmos, por exemplo, no Type aqui, tá? Que tá aqui embaixo, a correspondência. Vocês podem ver que tem um campo aqui que é mandatório, né? Um campo, desculpa, uma propriedade desse campo que se chama isMandatory. Como está null, pessoal, quando ele cria lá o nosso aggregate e ele adiciona os sources, ele pegou e adicionou, tanto faz, né? Com ou sem esse campo aqui preenchido, né? Ou seja, vinhos que tem um type definido ou não tem um type definido, ou seja, todos eles. Se nós tivéssemos alterado aqui para yes, ou seja, quando nós criamos essa tabela, nós colocamos aqui como yes, ou seja, é obrigatório que quando se criar um novo vinho, a gente defina se ele é tinto ou branco, nesse exemplo. Então, aqui no nosso join, a gente poderia colocar only with, né? Já seria colocado de forma automática, e nós, a qualquer momento, podemos alterar isso, independentemente do que nós colocamos aqui no nosso campo, tá? Mas se no campo aqui já está certinho, quando ele adiciona os sources na nossa aggregate, ele também já traz a condição correta para cá, ou a condição mais provável que a gente vai querer utilizar, tá? Nós temos os filtros aqui, já um exemplo do que o filtro aqui está nos trazendo, tá, pessoal? Então, a gente pode já ver aqui um exemplo. A gente pode adicionar N filtros, né? Então, vamos utilizar um exemplo aqui, ó. Aqui está mostrando o nome dos vinhos, está mostrando o ID dos vinhos, está mostrando o ano dos vinhos, quando foi criado e assim por diante. Vamos utilizar, por exemplo, vamos supor que a gente queira mostrar só os vinhos que foram criados pelo usuário que tem o ID 7 ou só os vinhos que foram criados pelo usuário que tem o ID 4, tá? Então, ou melhor, vamos, quem sabe, mostrar só os vinhos do nosso usuário que está logado agora, né, na nossa aplicação, tá? Vamos mostrar só aqueles vinhos que foram criados pela pessoa que está logada na aplicação, tá? Então basta eu adicionar um filtro que vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar só os vinhos que foram criados por, e a gente se lembra que o criado por está apontando para a tabela user ID, tá? E para eu pegar somente os usuários, somente os vinhos que foram criados por aquele usuário que está logado neste momento, eu vou usar uma função específica do sistema, que eu tenho várias, tá? Aqui, se a gente for em Building Functions, eu posso ver que eu tenho várias funções que eu posso utilizar, tá? Relacionadas a e-mail, relacionadas à conversão de datas, à conversão de texto. Mas eu me lembro aqui já de cabeça que tem uma chamada Get User, e já apareceu aqui para mim Get User ID, tá? Então, através desse filtro, quando for executado esse filtro, no lugar que ele estiver, né, quando for executado, perdão, esse aggregate, no lugar que ele estiver, ele vai trazer só as informações, ou só os vinhos que foram criados pelo usuário que está logado naquele momento na nossa aplicação. Bom, a query aqui foi refeita, né, colocando aqui, nos mostrando só as informações de um certo usuário aqui, que é o usuário que tem um ID 7. Né, de onde é que veio essa informação? Essa informação, na verdade, veio aqui da nossa aba teste, para facilitar os nossos testes em relação à nossa query, ao nosso aggregate. Foi criada aqui uma variável que a gente pode alterar o valor do ID do nosso usuário, e mudando esses valores a gente pode ver se a query, né, os seus filtros que nós criamos nesse aggregate estão funcionando. Então, por padrão, ele já trouxe aqui os registros relacionados ao usuário com ID 7. Eu vou trocar para 4 aqui, que eu sei que é um outro ID de um outro usuário aqui. A query foi refeita e já nos mostrou somente aqueles vinhos que foram criados pelo usuário com ID 4. Tá? Então, isso aqui é uma forma de testar já, sem precisar ir para nossas páginas da nossa aplicação. Essas informações que estão sendo trazidas são informações suficientes. Tá? Por fim, a gente pode também adicionar critérios aqui para organizar as informações, né, quando for feita a query, em que ordem elas vão ser mostradas, né? Então, por exemplo, a gente pode adicionar um filtro, né, um sort, por exemplo, por qualquer campo aqui da nossa tabela. Então, eu quero fazer um sort pelo nome do produtor, quando for mostrar, tá? E esse sort, ele pode adicionar mais sorts, tá, pessoal?
Eu posso, por exemplo, depois de listar os registros pelo nome do produtor, nesse exemplo aqui eu quero listar pelo nome do vinho. Quero organizar as informações pelo nome do vinho. Tá? Lembrando que a ordem do sorte aqui importa. Tá? A gente pode movimentar aqui, trocar a ordem, ó, movimentando de um lado para o outro, ele refaz a ordem. E aqui à direita a gente pode mudar se vai ser numa ordem descendente ou ascendente das informações. Tá? Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora a criação de um outro filtro, né? Eu vou fazer isso porque quando vocês forem fazer os exercícios depois dessa aula, é uma informação que vocês devem utilizar, tá? Então, além de eu estar filtrando hoje, nesse exemplo aqui, os vinhos só daquele que foram criados só pelo usuário que está logado, eu vou adicionar um outro filtro aqui que vai fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer só os vinhos cujo nome começa pela letra E, tá? Então, deixa eu arrumar aqui, E, e a gente bota 1% aqui e pronto. Deixa eu dar um close. Tá? Então, só os vinhos cujo nome começa pela letra E. Tá? Ele já fez aqui o filtro para nós. Se você se lembra, eu tinha aqui 3 vinhos, agora eu tenho só 2. Somente aqueles 2 que começam pela letra E, tá? Bom, esses foram só alguns exemplos, eu vou desfazer aqui, vou deixar como estava originalmente, tá? Para a gente poder trazer todos os vinhos aqui na nossa query. Bom, pessoal, para continuar aqui o nosso exercício, eu vou mostrar para a gente como é que a gente cria um aggregate do zero, tá? Até então a gente estava pesquisando um aggregate existente, que foi criado pela própria plataforma, mas como é que a gente faz para criar os nossos próprios aggregates, tá? Para fazer isso, eu naveguei aqui até a nossa página Producer Detail, que mostra o detalhamento de um certo produtor de vinhos, tá? E eu vou criar um aggregate que vai buscar os vinhos desse produtor. Então, quando a gente tiver um produtor aqui selecionado, aqui embaixo eu vou fazer com que mostre os vinhos desse produtor. Tá? Então, para fazer isso, primeiro eu tenho que criar o aggregate que vai até a base de dados e vai buscar as informações dessa entidade, né, dessa tabela, que é a tabela Wines. Tá? Então, para criar um aggregate é bem fácil, basta eu clicar com o botão da direita em cima do nome da página e selecionar a terceira opção aqui, que é Fetch Data from Database, que é o que eu vou fazer. Bom, esse aggregate eu vou dar um nome para ele, eu vou usar um nome padrão aqui, né, que é a palavra get e mais o nome da nossa entidade. Vocês podem ver que eu estou seguindo as melhores práticas, ou seja, cada uma das palavras começam por uma letra maiúscula e não tem nenhum espaço no nome desse elemento, tá? E para popular esse nosso aggregate, eu pulo aqui para a nossa camada de data, né, de dados, e vou arrastar a minha tabela Wines aqui para cima. Vocês podem ver que ele está arrastando junto também aquela tabela estática chamada type, né? Então é um comportamento padrão. Normalmente, quando eu arrasto uma entidade, se ela está referenciando a entidades estáticas, todas vêm junto, tá? Então ele já criou para mim aqui, o nosso aggregate já mostra para mim os 2 sources, né, que é a tabela Wines, ou a entidade Wines e a entidade estática type, e também já mostra a junção aqui, né? Como o campo lá na tabela Wine, o campo type ID, ele não é obrigatório, então ele está mostrando que eu quero que traga todas as informações da tabela Wines, cujo type já está definido ou não está definido, né? E também já mostra para nós aqui onde é que está essa informação, né? Então o campo type ID da tabela Wines tem que ser igual ao ID da tabela type. Aqui está feita a referência, ele fez tudo para nós aqui, a gente não precisou se preocupar com isso, tá? Mas eu quero trazer as informações só do produtor em questão, né? O produtor que eu estou visualizando na nossa página Producer Detail, né? Então eu preciso adicionar um filtro para isso, né? Para filtrar, criar uma condição para trazer essa informação. Então eu vou na aba Filtro, Add Filter, certo? Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que o campo da minha tabela, o campo Producer ID da tabela Wines, ele tem que ser igual ao... E aqui embaixo eu estou vendo informações específicas da minha tabela Producer Detail. Eu tenho ali a query, né, o aggregate, desculpe, já existente, que eu posso pegar informações aqui, navegando dentro dele, certo? E eu posso selecionar aqui o ID do meu produtor, né? Quando eu estiver
navegando por essa página Producer Detail, ou seja, visualizando informações desse producer, este campo aqui, ID, ele vai estar populado com o ID do produtor de vinhos que nós estamos visualizando. Uma outra forma de pegar essa informação, que é o Producer ID, a página, normalmente uma página de detalhamento que mostra detalhes de um registro, no caso detalhes de um produtor, ela tem uma variável de entrada chamada Producer ID, né? Então, também aqui dentro está o ID do producer que nós estamos visualizando nessa página desta aplicação. Então, eu vou selecionar esse aqui, tá? 2 cliques e pronto. Vocês podem ver que já foi validado, está tudo verdinho. Eu vou dar um close. Então, foi feito um filtro aqui para mim, e aqui foi criado um teste aqui onde eu posso colocar o nome de o ID de um producer e testar. Se eu não me engano, eu tenho 2 lá, um ID 1, um ID 2, deixa eu ver o que acontece. Tá? Verdade, né? Então, no teste aqui, se por acaso eu tiver num registro lá na minha aplicação, se eu estiver olhando o produtor de vinhos cujo ID é 1, eu vou ver os vinhos, esses 3 vinhos aqui. Se eu tiver no produtor de vinhos cujo registro é 2, eu vou ver esses vinhos aqui embaixo, tá? Preciso usar isso aqui agora. Então a minha query já está feita, está testada, está funcionando. Eu posso também adicionar um critério de sorte. Eu quero que quando mostrar as informações dos vinhos desse produtor, eu quero que ele ordene pelo nome do vinho, né? Então, deixa eu voltar aqui só para a gente testar. Está mostrando pela ordem dos vinhos. Eu posso mudar para descendente, por exemplo. Tá? Mas normal a gente botar na organização dos nossos vinhos em ordem ascendente, tá? Então tá pronta a minha query, tá testada, tá tudo beleza, agora vamos colocar ela na nossa página, né? Colocar essa informação na nossa página. Vocês podem ver que, voltando aqui para a nossa página, já tem uma informação aqui, já está em vermelhinho a nossa query. Se eu parar o meu mouse aqui, vem uma mensagem aqui embaixo dizendo... Opa, saiu aqui. Vem uma mensagem aqui embaixo dizendo que olha, essa query aqui, esse aggregate nunca foi utilizado ainda. Se tu não vai utilizar, considere deletá-lo, né? Isso também é uma melhor prática, tá, pessoal? A plataforma vai nos avisando aqui os elementos das nossas páginas, ou os elementos em todo lugar que nós criamos que não estão sendo utilizados, e é uma melhor prática a gente removê-los, tá? Não deixar sujeira, né? Até porque uma query, pessoal, um aggregate, toda vez que a gente carrega a nossa página, um aggregate ele vai lá na base de dados e faz uma pesquisa de informações e traz esses dados para nós. Então é uma ação que está consumindo recursos aí do nosso ambiente, tá? Então, principalmente os aggregates, é bom a gente manter nas nossas páginas só aqueles que de fato nós devemos utilizar. Uma outra coisa interessante, se vocês se lembrarem, eu tinha salvado o nome do nosso aggregate como GetWines. Só que ele mesmo, quando eu adicionei o filtro lá para trazer só os vinhos que são pertinentes àquele produtor que nós estamos visualizando, tu viu que ele já colocou aqui uma extensão, by Producer ID, certo? Então é um padrão aqui da plataforma, que dependendo do filtro ele complementa o nome para a gente. A gente pode deixar essa sugestão, que é o meu caso, vou deixá-la, mas nós podemos também alterar o nome novamente, caso a gente deseje, tá? Bom, como é que eu faço para trazer essa query para cá, tá? Basta eu arrastar essa query aqui para minha página e pronto, ela vai aparecer, se eu soltar aqui, ela já vai ser utilizada. Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou utilizar um elemento aqui chamado tabs, e sim, dentro desse elemento, eu vou trazer essa informação, tá? Para fazer isso, para facilitar, em vez de estar olhando a minha página aqui dessa forma, eu vou utilizar os elementos com mais detalhes, tá? Então aqui nós temos a parte principal aqui da nossa página, certo? E a gente já está vendo as duas colunas, a coluna 1 e a coluna 2. E aqui embaixo eu vou criar um espaço, embaixo dessa coluna eu vou colocar um container, eu vou arrastar um container para cá, certo? E aqui dentro desse container eu vou colocar esse widget chamado tab, tá? Ou tabs. Eu vou colocar ele aqui. Já soltou. Eu vou dar um espacinho aqui, porque tá meio junto demais aqui. Tá meio
meio próximo, vou dar um espacinho aqui, uns 20 px para ficar mais para baixo. E vocês podem ver aqui que ele já cria para nós três tabs, né, por padrão. A gente pode arrastar outras, aqui tem só o header da nossa tab, e ele também, como ele criou 3 headers, ele cria também 3 espaços para conteúdos, tá? Nós vamos ter só um conteúdo, que são os vinhos, então eu vou remover esse que nós não vamos usar, se lembra? O que a gente não usa, a gente remove. Eu posso clicar com o botão na direita aqui e dar um delete, fica mais fácil, até mais seguro, para saber que a gente está deletando a coisa certa, tá? Botão na direita. Então, pessoal, já demos um nome aqui para nossa tab, que é Wines. Agora vamos adicionar o conteúdo lá do nosso aggregate para nossa página, tá? Aqui dentro desse espacinho aqui chamado Content, né? Então basta a gente ir para a página, eu tenho o meu aggregate aqui que nós fizemos, e eu vou jogar ele no espaço específico para isso, tá? Deixa eu ver se caiu no lugar certo, que eu achei que... Opa, não caiu no lugar certo. Agora sim eu vou puxar esses elementos aqui. Na hora de soltar, acabei soltando no lugar errado aqui. Aqui eu vou mostrar como puxar. Vou puxar para o lugar certo aqui. Pronto. Tá certinho. Então o aggregate ele trouxe para nós o conteúdo, né, desculpe, o nosso aggregate agora está trazendo as informações para a nossa tabela de maneira correta, tá? A gente pode editar isso aqui da maneira que nós quisermos, né? Então, por exemplo, será que é pertinente dizer aqui nessa página quem é que criou o vinho? Ou então, talvez a gente possa adicionar alguma outra informação aqui que está faltando, se o vinho é tinto, se não é, tá? Então, como é que a gente faz para remover uma dessas colunas aqui que foram adicionadas aqui, né? Aqui em cima ele tem alguns botõezinhos aí que a gente pode utilizar para isso. Então, esse botão aqui, ele faz um delete de uma coluna desse widget daqui. Então eu vou deletar esse aqui eu não vou mostrar, esse aqui eu vou mostrar, e eu achei que está faltando uma informação bacana aqui, que é dizer se o vinho é tinto ou não é, tá? Então eu vou abrir aqui de novo o meu aggregate na minha página, e vou trazer essa informação aqui que é o type ID. Basta eu arrastar aqui, pronto. Vai colocar aqui o type, e deixa eu ver se tem algo mais, o nome, o produtor eu não preciso, tá certo, são as 3 informações que nós queremos mostrar, tá? Para testar a nossa aplicação, vamos publicar e ver o que está acontecendo, qual o comportamento que a gente espera, que quando a gente clicar num produtor e for navegar para essa página, aqui embaixo vão aparecer somente os vinhos desse produtor que nós estamos, tá? Então vou dar um publish, vamos esperar. Publicando. Perfeito. Vamos abrir a nossa aplicação. Ok, então a gente tem aqui uma lista dos nossos vinhos, nós temos a lista dos nossos produtores. Então, se eu clicar aqui no meu produtor é o inimigo, tá tendo o comportamento que nós esperávamos, ou seja, aqui embaixo, numa tab, a gente está vendo só os vinhos que pertencem a esse produtor. Vamos dar um back e clicar no outro. Pronto, agora eu estou vendo também o outro produtor e somente os vinhos que pertencem a esse outro produtor, tá? Então o comportamento está como a gente esperava. Tá bom, pessoal? Então era isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.